Olá, gente bonita que gosta de fazer coisas bonitas. Hoje, dia 20 de abril de 2021, estamos iniciando mais uma oficina do projeto Fuxicos do Bem e Companhia, diretamente aqui da Casa de Cultura Ivan Marrocos, em Porto Velho. E queremos mais uma vez agradecer os nossos gestores, através da Sejuscel, que está nos apoiando por meio da Lei Federal Aldir Blanc. Nosso projeto foi contemplado e agora está em processo de execução. Então, hoje nós temos algumas dicas, mas antes de começarmos a nossa oficina de fato e de direito, eu fiz mais um poeminha para vocês, meninas. Olha só. Retalhos, recomeços expressam tentativas acolhidas, lágrimas, histórias, ocasiões, sorrisos. Vamos lá? Pois é, meninas, vamos dar continuidade ao casamento da Chita com o Cetim. A gente terminou assim a nossa oficina anterior e agora a gente vai aprontar, não é? Fazer a nossa peça maravilhosa que eu prometi para vocês. Olha aqui, ó. Eu já passei as medidas, mas vou repetir. E é essa belezura que a gente vai construir hoje. Como eu disse anteriormente, é uma das peças queridinhas das donas de casa, né? Que é aquela peça, tipo assim, que pode ser usada, peça coringa, né? Por assim dizer, que pode ser usada para ser um centro de mesa, ou para colocar num cantinho, ou na cozinha, na sala de estar, na copa, enfim. É uma peça bem eclética e a gente chama de centro de mesa ou trilhozinho, né? A gente vai fazer uma versão triangular, utilizando, então, essa técnica do casamento de dois tecidos diferenciados, né? Com a chita toda estampada. E o cetim de uma cor só, né? A cor amarelinha. Então, essa é a nossa proposta para a produção da nossa oficina hoje. Porém, antes, vamos apresentar... Olha ela. Dá um oi para as meninas, você que já está acordadinha nessa hora da tarde aqui em Porto Velho. Está com calor? Está com calor? Está com calor. Olha a outra Cecé aqui, meninas. Prometi trazê-la já prontinha, já devidamente finalizada. Olha como ela ficou uma gracinha. Aqui eu fiz uma maquiagem, olha só. Vocês estão vendo? Mas aí, quando vocês fizerem as suas, né, as suas cecés, as suas centopeias, vocês vão montar o rostinho com as características que vocês gostam, né? Aquela impressão de colocar, né? De imprimir, aquela ideia de imprimir as nossas características de artesãs, né? De artesã. Então eu gosto desse rostinho assim, né? O olhinho, geralmente eu não faço dessa forma, mas eu gostei também dessa ideia aqui.
que eu construí com linha, né? Vocês sabem disso. A boquinha em forma de coração e, como prometido, eu fiz o narizinho com um fuxico pequenininho, né? E aqui tem o mesmo enchimento, ainda botei um pouco de enchimento, né, da fibra sintética, mesma fibra que tem no corpo, né? E na cabecinha. Coloquei mais 2 trufinhos de cabelo, 2 mechinhas de cabelo, da mesma forma que ensinei para vocês, aquela técnica, né, da horizontal, de frente para trás. Dá para ficar bem escondidinho aqui, ó, atrás, tá vendo, meninas? Refiz aqui o processo de colagem do corpo para ficar bem assegurado. E aí eu coloquei esse lacinho aqui, é só uma ideia, uma sugestão aqui na parte de trás da centopeia, para ela ficar com esse ar. Olha só esse efeito charmosinho. Concluí a selagem das patinhas, né, com cola para artesanato, cola de silicone. E deu mais firmeza às patinhas. Concluí as patinhas, né? Os pezinhos, porque essa moça que anda demais, tem muitos pés, muitos sapatos. E coloquei os detalhezinhos dos sapatos, né? Os lacinhos, que eu tanto gosto. Mas aí é só uma sugestão e vocês vão colocar o que vocês têm em casa. Não é? Uma fitinha, um lacinho, e trabalhar com cordão, com barbante, enfim, o que vocês decidirem trabalhar a centopeia de vocês, ok? Depois mandem me dizer o que acharam, não é? Fiz então a maquiagem, o cabelo, a maquiagem está toda pronta para a exposição final do nosso projeto, tá bom? Eu quero ver o trabalho de vocês, hein, meninas? As centopeias que vocês vão criar, produzir a partir da infinita criatividade de vocês. E aqui a CC se despede. Beijo, meninas! E vamos lá, mãos à obra, né? Vocês perceberam aqui que eu já montei a estrutura da nossa peça. Por que eu estou chamando de estrutura? Porque a gente vai fazer uma versão de trilho de mesa, ou centro de mesa, triangular, ok? E dessa vez o processo é fazer com 4, 3, 2, 1, triangular mesmo, ou seja, é uma peça tão eclética que do lado que você virar, um triângulo perfeito, né? Ela fica com essa forma geométrica. Daí a gente vai trabalhar com 7, 3, 10 fuxicos grandes, né? E aqui eu passei a medida para vocês. Esse aqui tem uma medida maior, mas essa medida daqui, esse aqui foi de 25, esse daqui eu estou trabalhando com o tamanho de 20. Vou confirmar para vocês, meninas, aqui, ó. E no fuxico perfeito vai para 9,5. Por que vai para 9,5? Esse daqui de baixo não é 9,5, é 10. O da chita vai para 10, porque a gente não faz o fuxico perfeito. Quando a gente faz o fuxico perfeito, a gente faz a dobrinha, geralmente em torno de meio centímetro, né? De meio centímetro. E aí acontece que a medida desce meio centímetro, lógico, né? Esse aqui está com 10, depois de feito o fuxico, então foram 10 círculos de 20 centímetros e 10 círculos eu usei essa parte do meio, o fuxico que eu fiz com o cetim, 12 centímetros, tá bom? Então eu tenho no final o resultado do casamento, né? Um fuxico duplo composto por um fuxico de 10 centímetros com o tecido da chita e esse daqui vai se transformar em 6 centímetros porque eu usei o
a medida do nosso CD. Exatamente isso. Agora aqui, meninas, estou com 5,5, por quê? 5,5 a medida desse fuxico. Alguém sabe responder? Claro que sabe, né? Porque aqui esse é o perfeito. A gente fiz o passo a passo, mostrei para vocês com uma bordinha para termos esse resultado perfeito aqui. Beleza, menina? Então vamos lá montar a nossa versão, né? A versão do nosso trabalho de hoje, que é uma versão desse daqui, ou uma versão pela metade deste daqui, que é o mesmo tamanho, certo? Feito com a circunferência do mesmo tamanho, só que não é fuxico duplo. Aqui eu simplesmente fiz o fuxico perfeito e coloquei meia pérola no centro para fazer o arremate final em toda a peça, não é? E não tem problema nenhum se por acaso você precisar colocar uma bandeja quente aqui, não vai ter problema nenhum com as pérolazinhas. Eu já testei e elas suportam, mas devemos evitar, né? Caso eu queira colocar algo quente sobre esta peça, eu devo colocar um outro paninho aqui por cima para então preservar as pérolas, as meia pérolas que eu usei para produzir esse trilho de mesa. Beleza, meninas? Então vamos lá para a nossa produção. Como eu indiquei antes, a base é a quantidade maior de fuxicos. Então, a quantidade maior dessa peça são 4 fuxicos. Olha aqui, mostrando outra vez, certo? 1, 2, 3, 4. Essa aqui é a minha base, ok? É a base para eu começar. Por quê? Porque eu vou montando um após o outro e costurando um a um, certo? Essa duplinha. E aqui eu venho para o próximo fuxico, o próximo, e aí eu tenho 4 como base. Veja como ficam aqui. Eu vou montar de forma que vocês percebam o processo. Antes de costurar esses 4, é preciso montar dessa forma antes de costurar. E aí eu venho com 3 e posiciono dessa maneira. Percebe, meninas? É possível ver daí. Aqui, ó, 4, 3. E eu vou fazendo essa pirâmidezinha ao contrário, né? Uma pirâmide ao contrário. 2, 1. Consegue visualizar legal daí, meninas? Ok? Então, assim, ó. Essa é a minha base, apesar de ela estar aqui no início, é a minha base para iniciarmos, darmos prosseguimento com 3, 2 e 1. E aí eu retiro aqui e vou agora unir as minhas 3 peças. Vamos lá para esse processo de costurar essas 3 peças. Eu sempre costumo fazer o seguinte: eu olho mais ou menos o design do tecido e vou colocando de uma maneira que eu percebo que dá mais harmonia ao unir essas 3 peças. Aqui, como tem vermelhinho, eu vou deixar todos para uma direção, ok? Beleza? Vamos lá. Aqui eu estou usando a linha amarela com várias laçadas para ficar mais resistente e vou iniciar a junção desses 2 fuxicos. Eu venho aqui, centralizo ambos
Como eu já costurei essa sequência aqui de 4 fuxicos, eu posiciono aqui para ter uma ideia de como está iniciada a minha costura e quantos pontos eu darei. Então eu venho aqui, ó, meninas. Eu costumo fazer assim para marcar, porque a minha experiência me diz que eu preciso deixar esse padrão de costura para centralizar melhor os fuxicos na peça que eu estou produzindo. E aí, para me ajudar aqui nesse desempenho, eu vou fazer uma marcação, porque se eu deixar os alfinetes, eles vão agora atrapalhar. Eles ajudaram a fazer a marcação, vão sair de cena, e aqui eu já marco, porque eu terei então a quantidade exata, digo o espaço exato que dei aqui, neste primeiro segmento dos fuxicos, ok? E aqui eu costumo fazer isso, já passei para vocês, a técnica do dedinho, né? A gente vai trabalhar com o ponto caseado para unir as peças. Então, eu fiz a fitinha métrica do dedo polegar ou a reguinha para seguir com a mesma medida dos pontos, ok? Aqui eu já fiz a minha demarcação e eu venho unindo os fuxicos. O arremate inicial, para não perdermos a linha, não é? E aí seguimos, meninas. Não sei se vocês estão ouvindo, nós estamos sendo acompanhadas por uma das belas vozes da natureza. Daqui não dá para vê-lo, mas dá para ouvir. Estão ouvindo, meninas? É a nossa agradável música de fundo. Vamos ouvi-lo mais, ou ela ou ele que está cantando. Senhor passarinho ou senhora passarinha. Fico imaginando se lá nesse ninho tem uma família. O que será que ele está nos dizendo? Estão ouvindo? Estou ouvindo o canto de um pássaro, não sei qual é a espécie. Mais uma vez está participando aqui da nossa oficina. Que legal, né? Sentir a natureza tão perto assim. Finalizei. Venho. E reforço para fortalecer o ponto final. Daí, olha só. Vamos para o próximo, o terceiro. De novo, posiciono minha peça aqui, meio com meio, só, centro desse fuxico com o outro. E aí eu vou, de novo, trabalhar a medida aqui, meninas, dobrar, ok? E aqui, ó, eu já tenho uma marcação, nem preciso vir com uma caneta para marcar de novo, porque o próprio alinhavado anterior, a própria costura anterior, já me dá essa segurança de margem, certo? Dos pontos.
De novo, vamos lá, centralizei a peça. Venho aqui. E posiciono a agulha para iniciar mais uma costura, não é? Porque essa agora é a linha de 3 fuxicos duplos do nosso triângulo. E aqui a gente prossegue. Tendo a medida do dedo, né? No dedo, do distanciamento, da distância de um ponto para o outro. E tendo também a costura anterior como nosso guia, não é? E dessa forma a gente consegue unir as partes, as etapas da nossa peça. Ok? Chegamos aqui já no final. Vamos arrematar mais uma vez. Eu vou passar aqui por dentro, esconder a linha. E temos 3 fuxicos já concluídos, ok? Olha só, 4, 3. Agora faremos a terceira linha do nosso triângulo, que é com 2 peças. Aqui ficou fácil, né, meninas? De novo, faz a junção. E como vamos fazer a demarcação agora? Pegamos o anterior, verificamos aqui a centralização, não é? E ó. E aí eu faço a marquinha outra vez. Eu venho e faço a marquinha para, mais uma vez, saber de onde eu vou iniciar e onde vou concluir a união da minha terceira fileira, né, dos fuxicos, da peça de fuxicos que eu estou elaborando, que é aquela peça queridinha no centro de mesa. De novo, a gente vem e faz o remate inicial, para não perdermos a linha. E vamos brincando aqui com a nossa régua feita, né, no dedo polegar, que nos permite ter um distanciamento equidistante dos pontos. Estamos costurando. Pessoal, graças a Deus a gente está ouvindo que o processo de vacinação em nosso estado está avançando bem, não é? E amigos, parentes, conhecidos, vizinhos já estão sendo vacinados na faixa etária dos 60 anos. Estou esperançosa que logo chegue a minha vez, e vocês também, né, meninas? Algumas de vocês já se vacinaram, graças a Deus. E
o processo de prevenção contra essa pandemia está acontecendo e a gente não vê a hora de que tudo volte ao normal, né? Aquele normal que nós já conhecemos. Mas enquanto isso a gente vai se cuidando, né? Com o uso da máscara, extremamente importante, do álcool, né? Para asepsia, limpeza das nossas mãos e ambiente, que a gente não sofra com esse vírus. Eu finalizada a terceira fileira com 2 fuxicos, a ideia é fazermos agora então a junção do primeiro fuxico que fica na ponta do triângulo, né? Então aqui, meninas, eu até afastei a minha mesinha aqui, a minha bancada de costura, para que vocês percebam melhor. Então eu tenho as duas e esta daqui que vai ficar na ponta do triângulo, né? Essa última, eu venho e faço a marcação também. Então eu vou virar pelo avesso para fazer a minha marcação aqui. Olha, aqui a gente vai juntar 2 vezes, vai fazer 2 costuras. Então é preciso fazer essa marcação mesmo, de fato, para não tendermos a puxar a costura para um lado ou para o outro. É preciso centralizar bem. Então eu venho aqui, certo? E faço a minha marcação. Eu vou querer dar 3 pontinhos aqui. Eu vou querer e vou precisar dar 3 pontinhos aqui desse lado. Vou 3 apenas, porque senão vou fechar muito o círculo, o fuxico, a circunferência do fuxico, e vai ficar na extremidade do triângulo que eu estou produzindo. Então eu venho aqui, dou 3 pontinhos, eu faço a marcação em ambos, aliás, nos 3, eu vou mostrar para vocês, meninas, aqui, ó. Eu não acredito que vocês vão poder ver aqui. Certo? Aqui, ó, eu posicionei dessa forma, e aí eu fiz 3 pontinhos aqui, 3 pontinhos aqui, onde eu vou unir essas 2 partes. Vamos fazer por etapa para vocês não se confundirem, tá? Então aqui, ó, eu já fiz a minha demarcação, viro, centralizo de novo aqui, ó, a minha peça. E aí, vou marcar esses 3 pontinhos aqui. Ok? É importante fazer essa marcação para não correr o risco de ficar torta a nossa costura, né? Ou do fuxico que vai ficar na ponta voltar mais para a direita, tender mais para a direita ou para a esquerda. Então, vamos ver se nesse processo a gente vai deixá-lo aqui, centralizado. Então, eu venho, apenas costuro 3 pontinhos aqui, faço o arremate. Mais uma vez, coloco a linha por dentro. E vou conferir se eu fiz realmente a marcação correta. Olha só, aqui a gente já consegue perceber que a marcação está correta. Por quê? Quando eu costurar do lado esquerdo, aqui, a minha peça de ponta, meu fuxico de ponta, na ponta do triângulo, o fuxico que vai compor a ponta do triângulo, ficará posicionado certinho.
ok? Bem aqui, no centro da minha peça. Então, eu já tenho a tranquilidade de vir aqui, verifico aqui, ó, se está tudo ok, o distanciamento, e vou fechar o meu. Vou fechar o fuxico do lado do carro, né? Do lado esquerdo. Então, aqui, faço o arremate inicial, mais uma vez. Tirando o excesso da linha, que teimosamente, como vocês sabem, não deixar nada de pontinhas de linha, fiapinhos aparecendo teimosos. E aqui eu sigo com a minha reguinha, verifico o distanciamento do ponto, faço o arremate final. Passo a agulha por dentro, a puxar a linha. E aí, ó, ok, meninas? É muito importante fazer essa demarcação, viu? Essa marcação, para depois a gente ir corrigindo com segurança, caso fique mais aberto, tenha um espaço a mais, é preciso dar mais um pontinho, sempre no distanciamento equidistante, né? Semelhantes, iguais de um para o outro. E agora a gente retorna com o processo. Fizemos 4, 3, 2, 1, agora terminamos 1, 2 e a gente passa para a terceira fileira na produção do nosso fuxico. E aqui, de novo, o mesmo processo. Venho, posiciono a terceira linha, né? Terceira fileira, aliás, para não confundir com linha de costurar, né? A terceira fileira do centro de mesa. Posiciono dessa mesma forma que eu fiz aqui, eu posiciono a segunda fileira com a terceira fileira, viro pelo avesso e faço a marcação onde eu vou fixar. Porque aqui eu vou trabalhar, ó, 1, 2 e 3. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 costuras, meninas. Vou fazer 8 costuras. Vocês compreendem isso, né? Olha aqui, ó. Uma, certo? Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Não sei se vocês vai dar para ver. Conseguem ver aí, meninas? Espero que sim. Olha só. Eu vou juntar aqui, aqui e aqui. Vamos por etapa, tá bom? Para vocês entenderem. Eu vou riscar, vou colocar aqui pelo avesso. Não é difícil, não é complicado. Só a gente pegar o chamado macete, né? É a técnica. E nós vamos de novo. Aqui, ó, eu preciso unir primeiro esses dois, certo? Ao fuxico do centro. Então, eu vou fazer a marcação. Eu marco nas duas peças que vão ser unidas, vão ser costuradas. Marco 2 vezes. Fiz o processo de demarcação, então eu venho aqui, unindo, certo? Unindo aqui e aqui, depois
para fazer a nossa costura. Beleza, meninas? E a gente vai continuando aqui, ó, a nossa demarcação. Eu já fiz a junção do meio, né, do trio. Aqui a gente já fez a demarcação. Eu já costurei, meninas, olha aqui, ó. Sempre do centro para as laterais. Porque se você for fazer das laterais, né, a junção das laterais para o centro, corre o risco de não manter essa adequação aqui do fuxico, né, bem centralizado. Então é melhor proceder do centro para as extremidades. Já fiz a costura desse central aqui. Aqui eu já também fiz as marquinhas onde eu devo costurar. Eu vou dar 3 pontinhos aqui, mais 3 aqui, os 2 do arremate, 5 pontos. E a gente continua brincando aqui de produzir um trilho de mesa com essa forma geométrica triangular. Uma peça super eclética, né? Que pode ser útil como porta-panela, né? Suporte para panela, ou apenas para a decoração da mesa ou do ambiente. E se desejar, botar esse toque de história, né? Com a chita, o casamento da chita e do cetim. Vocês vão ver o resultado final e depois me contem se gostaram ou não. Mas aí, meninas, a ideia também é vocês produzirem as peças, uma peça como essa, de diversas formas. Podem utilizar o jeans com a chita. Podem utilizar tecidinhos listrados e lisos, né? Podem utilizar tecidos apenas lisos, com detalhezinhos de flores ou aqueles de bolinhas, né? Enfim, vocês podem utilizar a imaginação de vocês, usar a imaginação de vocês e produzirem peças assim, tops, maravilhosamente lindas, apenas com esse padrão aqui que eu estou passando para vocês. Essas técnicas, utilizem as mesmas técnicas para fazerem centros de mesas maravilhosos, produzindo em série, né, vários fuxicos. Vocês montam a ideia, anotem no papel o que vocês querem fazer. Eu quero fazer centros de mesas triangulares, né? Então, já vai montando os fuxicos, utilizem, se querem utilizar essas medidas aqui, já riscam nos tecidinhos e já cortam para fazer duplos, ou simplesmente o maior como base também fica bem legal. Vamos agora costurar o outro, fica bem legal, ficam peças ecléticas. E é tão importante isso porque, na verdade, à medida que a gente vai fazendo nossas produções com o fuxico, a gente vai percebendo que uma peça nunca fica igual à outra. Mesmo que a gente utilize os mesmos materiais, os mesmos retalhos, os mesmos tecidos, a forma como a gente vai compor a peça geralmente toma outro caminho, toma outra forma. E são peças exclusivas, isso que é muito bacana no fuxico. Eu amo e eu gosto demais de ver as peças surgindo com uma aparência que eu não imaginei. Por quê? Porque eu fico vendo as peças na minha imaginação, na minha mente, né? E aí, percebendo mais ou menos como ela vai ser usada, como vai ficar. Mas quando eu termino, eu tenho uma grata surpresa de que ela supera, a peça supera a minha expectativa.
Isso é muito bacana. E quando eu vou fazer outra, tentando reproduzir o mesmo formato ou utilizando a mesma matéria-prima, os mesmos materiais, eu percebo que a própria peça tem como se tivesse vida própria. Tomou uma nova cara, uma nova imagem, né? Se transformou numa produção bem diferente daquela que eu estava imaginando ou daquela que eu já havia produzido anteriormente. Eu acho isso muito bacana, né? Um processo maravilhoso, porque sempre temos uma peça exclusiva para oferecer, tá certo? E aqui a gente já concluiu, olha, já temos um triângulozinho com 6 partes, né? Seis partes compostas por 12 fuxicos, 6 maiores, 6 menores. E aí vamos para compor a nossa peça para a parte inicial. Aquela que iniciamos é aquela que vai finalizar o nosso triângulo perfeito, completamente. Vamos nessa? Fazendo as marcações aqui na parte posterior, meninas, como eu disse para vocês, facilita bastante a centralização dos nossos fuxicos, né? Dos fuxicos aqui da nossa peça. Então aqui, ó, de novo, do centro para as laterais, fazendo a partir das marcações, aqui, eu vou unindo, então, nesse processo aqui, para finalizar o triângulo, beleza? Aqui, ó. E é interessante dizer para vocês que algumas pessoas, algumas artesãs que trabalham com fuxico, eu já vi em vários tutoriais, já pesquisei, e eu gosto muito de pesquisar meninas. A gente precisa sempre estar se antenando, né? Sempre estar pesquisando, é muito bom, que a gente vai descobrindo técnicas novas, maneiras diferentes de fazer o nosso trabalho. E aí eu descobri que algumas artesãs gostam de colocar forro, né? Colocar um outro tecido aqui por baixo e costurar a peça num forro, né? Para dar uma base diferenciada, ou porque preferem que o avesso fique com um acabamento diferente. Porém, o processo do fuxico tradicional, do fuxico histórico, é esse aqui. É aparecer mesmo. Isso aqui é a beleza, vamos dizer, do processo natural de costurar, de ver que foi feito à mão e não à máquina, ok? Então, se vocês quiserem colocar um forro, tudo bem, é da preferência de vocês. Eu gosto de deixar a peça assim, naturalmente, para que se veja como fica o lado avesso. Nós não vamos utilizar o lado avesso da peça, certo? E aí a gente trabalha o máximo possível, tirando, né, as linhas que vão ficar soltas, a gente pode até arrematar depois, fortalecendo essa postura, mas eu prefiro deixar a peça dessa maneira, naturalmente trabalhada, e que possa ser visto, né? Que possa ser visto o lado avesso que foi costurado, que foi produzido manualmente. Esse é o nosso trabalho artesanal. Eu não gosto de usar forros nas minhas peças de fuxico, certo? Então, como a gente está aqui na oficina com peças que servem de exemplo, né? A gente vai trabalhando de forma mais rápida, mais ágil,
Mas com paciência, esses pontos ficam bem bonitinhos e a gente pode dar até um acabamento mais harmonioso, contanto que eles apareçam, porque isso faz parte da tradição do trabalho com a arte do fuxico, né? E agora a gente vai costurar a extremidade do lado de cá, né? Essa outra extremidade que também já está marcadinha aqui. A gente vai produzindo tranquilamente. Gostaria de desafiar vocês. Hoje também eu trouxe um desafio para vocês, tá bom? E logo assim que a gente terminar essa peça triangular aqui, no centro de mesa, eu tenho um desafio para vocês. É uma surpresa desafio e eu quero ver como vocês se comportam, porque a gente já está na 7ª oficina, não é? Esta é a 7ª oficina e a gente já está indo para a fase final da execução do nosso projeto. Tudo tem um começo, um meio e um fim, né? Mas vamos terminar de forma assim maravilhosa. Não é um término, é só um desfecho, né? Um encerramento de algo que nós começamos, que é o projeto Fuxicos do Bem e Companhia, financiado pela Lei Aldir Blanc, que tem como gestores aqui no nosso estado de Rondônia, né? A Seja o Céu, através que é representante do governo do nosso estado. Então a gente teve o início, né, das nossas oficinas. Foi um período maravilhoso, está sendo um período maravilhoso. Tivemos um começo, estamos dando prosseguimento tranquilamente. Houve alguns probleminhas no início, porque com a pandemia, alguns participantes ficaram doentes, né? Contraíram o vírus, mas graças a Deus ficaram bem e aí a gente pôde iniciar o nosso projeto sem maiores atropelos e nos intercursos, as coisas que foram acontecendo ao longo da execução do processo, né, meninas, a gente foi solucionando os problemas à medida que eles foram acontecendo e a gente está aqui. Então, eu trouxe um desafio para vocês já conseguiram aprender bastante coisas, né? Fiquei muito satisfeita com o resultado daquelas que fizeram seus vídeos e mandaram o feedback. Fiquei fazendo as aulas, né, das oficinas. Fiquei muito contente mesmo com o resultado. E tenho sabido que vocês também estão satisfeitas em participarem do projeto, né? Mas tem outro desafio, como eu estou dizendo. Então, vamos lá, espera para o desafio dessa oficina de hoje e eu quero ver como é que vocês vão me responder, né, a este desafio surpresa. Olha aqui, meninas, vou mostrar para vocês. Fizemos toda a marcação, né? E aqui por trás, com pontinhos, depois aparando as arestazinhas aqui, as linhas que sobraram aqui e acolá. A gente pode vir aparando com cuidado para não estragar a costura que já foi feita, utilizando o ponto caseado, mas vocês podem, né, utilizarem o ponto que vocês acharem melhor. Eu acho que esse ponto dá uma firmeza boa para a peça. E aqui nós concluímos, olha só que lindeza, não é? Como eu disse para vocês, os fuxicos elaborados, feitos com o cetim, foram perfeitos, que é para dar esse acabamento. Eu não vou colocar mais nada aqui. Vou deixar assim naturalmente mesmo, um fuxico natural, né? Na sua forma natural, um fuxico perfeito. Mas se vocês quiserem, ainda podem colocar aqui
alguns adereçozinhos, né? Um meia-pérola, um botãozinho. Eu acho que não precisa porque fica muita informação, não é? Mas se vocês quiserem, não tem problema. Aí vocês vão compondo esse centro de mesa triangular. Essa peça é uma peça coringa. A gente pode usar de várias maneiras e fica muito linda, não é? Gostaram? Olha só como é um triângulo perfeito. Do jeito que você colocar, é um triângulo. Porém, meninas, se vocês quiserem dar continuidade a essa peça, fica muito bonita. Por exemplo, para uma mesa retangular, uma mesa retangular de 6 cadeiras ou mais. A minha mesa é quadrada, tem 8 cadeiras. Então, essa peça aqui fica bem pequena na minha mesa, mas ela já dá um tchan, como diz nossa colega Cristina, né? Dá um tchan, dá um toque, que é a minha mesa de vidro. Então, já dá um toque especial, não preciso colocar mais nada, né? Eu tenho uma mesa de vidro e coloco ali no centro, já é o suficiente. Mas, se vocês quiserem uma peça maior, podem dar prosseguimento aqui, porque eu fiz isso com essa peça aqui que eu já apresentei para vocês. Olha, se vocês observarem, eu tenho aqui, ó, a segunda fileira com 2, 3 e 4, que é exatamente o que nós fizemos hoje, né? Para finalizar, ou para mostrar para vocês a ideia de continuidade. Nós fizemos assim. Então, eu dupliquei uma fileira com mais 4 fuxicos, e aí mais 3, mais 2 e mais 1. Então, eu tenho uma peça maior, tá certo? Eu tenho um trilho de mesa maior. E se vocês ainda quiserem dar continuidade a fazer uma peça maior, é só ir agregando a cada fileira um fuxico a mais, certo? Para dar esse padrão de continuidade. Ok, meninas? E aqui, de fato, para finalizarmos a nossa peça, meninas, olha só. Gente, aqui nós fizemos as costuras, né? Mas eu costumo vir aqui, ó, e colocar um tiquinho de cola. Cola para artesanato, que fixa muito bem. Vocês podem utilizar cola para tecido também. E aí, por que eu faço a colagem também? Vou mostrar para vocês. Às vezes, fica assim, ó, aparecendo o ponto, tá vendo aqui? Não fica legal, certo? A peça tá fixa, mas fica aparecendo, e isso aqui pode desestruturar, ou seja, pode descosturar com a lavagem, o manuseio, e colando a gente vai ter uma peça mais segura, né? Com a possibilidade menor de descolar, descosturar em pouco tempo, né? Então essa é uma peça que a gente deseja que seja bastante usada, né? Então, é só reforçar com um pouquinho de cola, não vai danificar o tecido e ainda vai, olha só, vai esconder aqui, ó, já escondeu. Tá ainda no processo de secagem, mas a linha já não aparece mais. Isso é um detalhe importante, meninas. De novo, gostaria de destacar para vocês a importância de ter uma peça bem acabada. Eu não dou aquele nozinho, né? Não costuro fazendo o arremate do fuxico aqui por trás, porque eu acho que assim a peça fica mais limpa, mais bonita. E aqui, então, a dica de reforçar a união dos fuxicos, né? Com a cola, para que ele fique totalmente, para que a peça fique totalmente reforçada, certo? Então,
Fazemos isso em torno aqui, eu não preciso muita cola, em todos eles. E se vocês não tiverem essa cola, reforça com a própria linha. Aqui eu utilizei a linha branca, mas vocês podem utilizar a linha amarelinha ou da cor que vocês estiverem trabalhando, não é? O fuxico, o tecido, né? Produzindo o fuxico de vocês, para que esse centro aqui do fuxico não apareça, né? Não apareça as linhas, a linhazinha. E assim a gente vai colocando e esperando esse processo de secagem, meninas. Ok? Essa dica a mais que eu ofereço para vocês. Aí eu vou ficar ansiosa esperando os trabalhos de vocês, ok? Aqui nós temos uma peça triangular com 20 fuxicos, 10 fuxicos medindo 10 centímetros de diâmetro e 10 fuxicos medindo 5 centímetros e meio, porque ele é o fuxico perfeito, né? Foi costurado nos tecidos de chita e cetim, mas vocês podem fazer com outros tecidos, jeans, chita, gorgurão, chita, oxói, chita, enfim, vários tipos de tecidos que vocês podem fazer no casamento e produzirem peças belíssimas, ok? Então, nosso trabalho de hoje concluído com sucesso. Vamos lá para a nossa surpresa e desafio, meninas. Estou desafiando as alunas do projeto Fuxicos do Bem a produzirem essa peça aqui, ó. Tcharam! Lembram que nós fizemos o processo da cabeça, né? Toda a montagem do rostinho. E eu ensinei para vocês a técnica deste cabelinho aqui, ó, bem cheio, quando estávamos fazendo, olha ela aqui de novo, voltou só para se despedir, não é? Quando estávamos fazendo a nossa centopeia, então, era para ela se transformar numa centopeia, mas aí eu disse, as meninas já estão com a centopeia, com as técnicas da centopeia para produzirem, e aí eu aproveitei essa linda cabecinha, terminei de fazer a maquiagem, meninas, olha só, olha que gracinha, e vocês não sabem, ela é muito cheirosa, porque essa aqui é uma dorminhoca, uma boneca dorminhoca perfumada. Aqui dentro do corpinho dela tem um sabonete, e não há nenhuma novidade para vocês de como produzir essa peça, por quê? Porque aqui eu tenho 2 fuxicos cheios, eu apenas fiz uns detalhezinhos aqui da mãozinha, né, com linha mesmo, mas vocês podem fazer a mãozinha do jeito que vocês preferirem. O corpo é um fuxicão, tá certo? Cheio, fuxicão cheio. Eu nem vou dar a medida porque vocês vão utilizar a medida que vocês quiserem, porque de acordo com o tecidinho, com os retalhos, tá certo? Que vocês tiverem em casa. Vocês vão fazer essa boneca, é o desafio, e me mostrarem nas próximas oficinas, tá bom? Quero ver quem é que vai conseguir. Eu acho que todo mundo vai conseguir. Será?
quem vai conseguir montar essa belezura aqui. Daqui, dessa boneca perfumada e dorminhoca, não passei para vocês apenas o chapeuzinho da vovó, esse chapeuzinho que eu pretendo ensinar vocês na próxima oficina. Porém, não precisam colocar esse chapeuzinho, que se vocês não quiserem. Mas eu quero ver até onde vocês conseguem fazer, tá certo? E montar uma boneca como essa dorminhoca. Olha que lindinha. Beleza, meninas? Com as técnicas que eu já ensinei para vocês. Esse é o desafio que vamos fechar a oficina de hoje, né, com essa surpresa, com essa lindezinha aqui. E cheirosa. Dormindo, que vocês podem fazer, vender bastante, tá certo? Agregando renda para a família de vocês. Agora, nesse período em que as mães também gostam de ganhar essas belezuras, tá? Para colocar sobre a cama fica um charme e vai dar um cheirinho a mais no quarto, porque ela vem com um sabonetinho aqui dentro do corpinho delas. Esse é o desafio, surpresa para vocês, meninas. Quero ver, hein? Bora lá, trabalhando? Porém, tem outras 2 dicas surpresas para mostrar para vocês. Como a gente está perto do Dia das Mães e a gente quer homenagear sempre, sempre, sempre as nossas mães, né? Com muito carinho, com o nosso amor, com a nossa dedicação, a nossa obediência também, né, filhos? A gente gosta de presentear para lembrar dessa data especial. E tá tudo tão complicado, né? Sair de casa não dá, enfim, reunir a família não dá, fazer almoço, comemorar não dá, mas fazer uma lembrancinha surpresa dá sim. Olha só, então a minha sugestão são esses chaveirinhos aqui, olha que gracinha, ok? Chaveirinhos que vocês podem fazer com florzinhas cheias de fuxico, né? Olha só, porém, essa ideia aqui, ó, fica mais bonitinha ainda quando você, pois é, essa é a dica surpresa também. Faz carinhas, né? Faz bonequinhas. Eu tenho certeza que as mães vão ficar felizes em receber um chaveirinho para pendurar as chaves de casa ou para pendurar na bolsa, né? Com uma belezura dessa, ok, meninas? Aqui é a minha dica para vocês já sabem confeccionar. E se não tiverem esse tipo de argola em casa, dá para fazer com a fita de cetim, não é? Ou produzir um suportezinho com o próprio tecido que vocês forem confeccionar, produzirem, reproduzirem, né, as peças de vocês. Olha que charme, né? Muito, muito gracinha esses chaveirinhos, e eu tenho certeza, eu como mãe, gostaria muito de receber uma belezura dessa. E é com elas que a gente vai se despedir dessa oficina, repetindo para vocês o poema Retalhos. Olha só. Lembrem-se que retalhos podem ser recomeços que expressam tentativas acolhidas dentro da gente, lógico, né? E vão aparecer lágrimas, as nossas histórias, em diversas ocasiões, mas também vão aparecer os sorrisos. Ok, meninas? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.
mostrar o pouco que eu aprendi com a professora Edilene. Estou praticando.